Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje vou apresentar a vocês um pouco do material que a minha colega Marcela Budi e eu preparamos para apoiar seu trabalho com a obra Boi da Cara Preta, escrita pelo Sérgio Caparelli e ilustrada pelo Eloá Guazelli. Nesse material, há informações sobre as principais características da obra, os temas e o gênero em que ela é escrita e por que ler e trabalhar essa obra na sala de aula. E, claro, uma sequência de atividades com práticas que desenhamos especialmente para professoras e professores de primeiro, segundo e terceiro ano. Vamos lá? Boi da Cara Preta traz 25 poemas em que o lúdico transcende a temática e mostra, em formato de poesia, a potencialidade imaginativa da infância e sobre ela. Mas não só! Os poemas do livro são contemporâneos e acessíveis, aproximam a linguagem poética com seus jogos lúdicos, muita fantasia e rimas de sobra para encantar e divertir o leitor em formação. Trata-se de um livro que permite diversas leituras que podem, inclusive, ser não sequenciais. E por trazer poemas tão diversos, ele pode ser consultado sempre ao longo do ciclo de 3 anos, do primeiro ao terceiro ano. Outra característica importante do livro é o trabalho com as linguagens verbal e visual. Em Boi da Cara Preta, as ilustrações são fortes constituintes conceituais, cujos elementos são apresentados em posições e lugares diferentes, ora distante, ora em close. A linguagem cinematográfica é estruturante do estilo de Guazelli, que é diretor de arte de cinema. A sétima arte está presente ao longo de todo o livro. Em Dorme Pretinho, por exemplo, Guazelli trabalha com 2 pontos de atenção. O menino, enrolado num jornal em uma página de fundo escuro, é iluminado por uma luz e está próximo do leitor. Atrás, o letreiro de neon do hotel e o céu noturno são revelados parcialmente por traços geometrizados. Outro recurso das ilustrações de Boi da Cara Preta é o uso do espaço negativo, como em Os Sapos Inventores. Espaços negativos são as áreas em volta das imagens onde há ausência de conteúdo. No caso do livro, os espaços negativos são preenchidos com cores. O espaço negativo dá ênfase ao espaço positivo, mas não apenas. Uma influência da arte oriental é a de aproveitar o espaço negativo para criar outra forma, a depender da perspectiva, como ocorre nesta página, na qual o espaço negativo do céu contrasta com as montanhas e sugere a forma de uma pessoa deitada. Portanto, como você já deve ter notado, por meio deste material, convidamos você para assumir um papel muito especial na formação dos seus estudantes, o de mediador da vivência subjetiva de cada um deles com a nova vivência literária oferecida pelo mundo. Você observará que nesse material recorremos à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e à PNA para identificar e definir as práticas que adotamos, sempre com foco na aprendizagem e de maneira contextualizada ao livro literário. O autor, Sérgio Caparelli, é jornalista e autor de mais de 30 livros. Nascido em Uberlândia, Minas Gerais, foi um habitante de várias cidades, Goiânia, Curitiba e finalmente Porto Alegre, onde cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como pesquisador e escritor, já recebeu vários prêmios, inclusive produzindo livros para crianças e adolescentes. Recebeu 5 vezes o Prêmio Jabuti, a primeira delas com ensaios sobre a televisão brasileira e 4 vezes com livros infanto-juvenis. Várias de suas obras voltadas para o público infantil receberam o selo de ouro e a indicação de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, entre elas 111 poemas para crianças em 2004. Eloá Guazelli nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul. É formado em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem mestrado em Comunicação pela Universidade de São Paulo.
É ilustrador, animador e quadrinista. Recebeu diversos prêmios por seu trabalho com HQs, do Yomiuri International Cartoon Contest, de 1991, do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, em 1991, 1992 e 1994, da Segunda Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro e o troféu HQ Mix em diversas edições. Publicou quadrinizações de Aloysio Azevedo, Demônios e Quadrinhos, 2010, e de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, 2021, do qual fez o roteiro. Ilustrou as obras de Monteiro Lobato, relançadas pela Globo, e A Lua Dentro do Coco, de 2010, também de Sérgio Caparelli. E quando o assunto é poema ou quando temos questões sobre esse gênero, faz muito sentido voltarmos a Aristóteles e sua Poética, texto fundador dos preceitos que regeram e ainda regem o fazer poético. Para ele, o poeta deve ser um construtor de enredos, ou seja, deve contar histórias. Em paralelo, não podemos deixar de olhar para os estudos de nossa época. Um aspecto muito importante e característico da poesia de Caparelli é seu caráter lúdico. Segundo a pesquisadora Alice Áurea Penteado Mata, quando falamos de poesia infantil, o valor mais evidente é justamente o lúdico, uma vez que possibilita a exploração tanto da questão estética e textual, quanto sua potência pedagógica. A pesquisadora afirma ainda que a poesia infantil deve ser como uma brincadeira, construída justamente pelas rimas, ritmo e jogos sonoros e figurativos. Assim, sem temas predefinidos, serão capazes de cativar e conduzir o jovem leitor já acostumado com o lúdico dos jogos e a magia da fantasia em direção às imagens poéticas. Sem temas pré-definidos, sem extensões estabelecidas, espera-se que os poemas infantis, acima de tudo, cativem seus leitores por seu caráter de magia, pela valorização da sensação que os transporta do mundo real para o possível, construído pelas imagens e símbolos do poema. Boi da Cara Preta é uma obra infantil de poesia, cujos poemas estimulam a imaginação da criança para além de sua realidade imediata, sobretudo pelo trabalho com a linguagem, tão característico em Caparelli. Assim, trata-se de uma obra que tematiza tanto diversão e aventura como descoberta de si, refletindo um livro múltiplo e diverso nos temas e na forma. Ao explorar vastamente a linguagem verbo-visual, Caparelli, um experiente e premiado autor para crianças, oferece aos leitores desde poemas narrativos até poemas visuais, mesclando palavra e visualidade e num belo trabalho multissemiótico rico para a exploração do lúdico, do imaginativo e do onírico. Uma leitura multissemiótica é aquela que considera e envolve várias linguagens, ou seja, as várias semioses de um texto, como, no caso do livro, a linguagem verbal e a linguagem visual, com cores, formas e texturas. Como diz o próprio Caparelli, crianças vivem um período da vida em que tudo tem poder de deflagrar a experiência do maravilhoso. Estimular essa experiência é um dos pilares da mediação literária, afinal é, em primeiro lugar, a fruição que transforma uma criança em leitora literária. Para nós, a obra Boi da Cara Preta favorece enormemente o trabalho com a leitura de palavras, seus sons, suas formas e seus significados. Talvez importe a você saber também que a estrutura verbal de Boi da Cara Preta privilegia versos bastante curtos e palavras comuns, valorizando muitíssimo a sonoridade das palavras. Esses são elementos previstos pela atual Política Nacional de Alfabetização. Nesse material que organizamos para você, professora, professor, sugerimos práticas de aula que acreditamos serem importantes para seu trabalho no ambiente escolar. Para fins didáticos, embora proponhamos uma sequência orgânica, nós a organizamos em 3 etapas considerando a abordagem da obra literária: antes, durante e depois da leitura. Em cada uma, indicamos as práticas privilegiadas, o tempo estimado, os materiais e os recursos a serem utilizados, as habilidades e os objetivos de aprendizagem.
A primeira proposta, dentro do momento pré-leitura, foca num levantamento de hipóteses sobre o livro pelos alunos, o que favorece o desenvolvimento da oralidade. Sugerimos uma atividade em que você apresente a capa do livro e converse com seus alunos sobre as impressões deles, marcando os nomes nela destacados, tais como título, autor, ilustrador. Além disso, você pode conversar com eles sobre o conceito de poema e descobrir se eles reconhecem algum. A segunda proposta, já no momento leitura, propõe justamente uma leitura compartilhada, feita com a turma de maneira conjunta. Nela, sugerimos a você fazer perguntas pertinentes à interpretação de cada poema. Nós indicamos algumas. E então, pedir aos seus alunos, ao final, um reconto de alguns dos poemas do livro. Podem ser seus favoritos. Aqui, o reconto é também uma forma de avaliar a compreensão que tiveram dos poemas e do livro como um todo. A terceira proposta procura fazer um trabalho de conexão entre o texto e a imagem. Para isso, o material sugere que vocês analisem juntos detalhes das ilustrações do livro por meio de perguntas e reflexões. As páginas são indicadas detalhadamente no material. Sugerimos ainda que vocês confrontem ilustração e texto, enfatizando a construção de sentidos a partir da interação entre linguagem verbal e não verbal. Afinal, estamos falando de um livro de poesias com várias camadas de leitura. Além das ilustrações, outros recursos gráfico-visuais também são muito significativos nesse livro. Só para contextualizar do que estamos falando, veja o poema O Tigre de Bengala Banguela. Note que a expressão grrr é prolongada, o que sugere que o tempo do rugido também o é. A proposta 4, pós-leitura, consiste numa análise grafofonêmica de algumas palavras do livro, em especial das rimas. Nessa atividade, que tem grande força lúdica, você pode pedir para que seus alunos escrevam alguns versos inspirados nos versos de Caparelli para o poema O Buraco do Tatu. A proposta 5 pede para que os alunos trabalhem leitura, ordenação e escrita de versos a partir do poema A Patota, mas você pode escolher outros. Em nosso material, sugerimos o conjunto de 4 atividades, considerando o provável trabalho com turmas heterogêneas de alfabetização. Finalizando as atividades da pós-leitura, a proposta 6 sugere que você e sua turma elaborem um texto coletivo para ser apresentado com o tema Minha Natureza Animal. Os alunos podem criar uma frase ou texto poético sobre um animal de que gostam. Para os alunos do primeiro e do segundo ano, você trabalhará como escriba, escrevendo na lousa o texto que as crianças estão sugerindo. Caso sua turma já tenha alunos alfabéticos ou em hipótese silábica com valor sonoro, eles podem revezar com você a escrita na lousa. Para os alunos de terceiro ano, organize a turma em duplas e deixe que eles elaborem e enfeitem seus textos. Além dessas sugestões de trabalho que estão detalhadas no nosso material, procuramos oferecer ferramentas tangíveis para ajudar você, professora, professor, a impulsionar as práticas da chamada literacia familiar, sempre contextualizadas no livro. Por fim, com muito carinho, fizemos algumas indicações de referências bibliográficas que podem interessar a você. Elas estão lá nas páginas finais. Dê uma olhada! Esperamos que as questões e atividades que sugerimos para você e seus alunos sejam de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!